Porque a salvação e o Deus a gente crê pela fé. Então eu não vou dizer, por exemplo, se eu digo a você assim, se você disser a mim, o sol não existe, ele vai deixar de existir? Porque você disse que ele não existe? Você vai dizer, a lua não existe, ela vai deixar de brilhar porque eu disse que ela não brilha? Então essa controvérsia. Então não tenho para que provar a você que Deus existe. Não tenho para que provar, oi Rafael, que a você que o sol existe. Ele existe independente de que eu creio ou não. Ele vai me queimar sempre. A morte não existe. Pois é, o problema está aí, você não sente, eu sinto Deus. Aí como é que você vai dizer que eu não sinto Deus? Como é que eu não sinto? Porque Deus é pela fé, Deus é por fé. Você entendeu? Deus é por fé. Mas você pode dizer o sol não existe. O sol não existe. Então assim, eu creio e vejo por fé. Débora Gomes, então a salvação, o crer em Deus por fé. Quem é você para julgar a minha fé, nem eu julgar a sua fé? Então a salvação, crer em Deus é pela fé. Então a fé é algo que não se vê. A fé é algo que você sente. Então a fé é sentida. A fé não precisa ser provada, a fé é sentida. Então o que eu sinto dentro de mim, peraí, tu vê a dor? Tu vê a dor? Eu quero dizer, se você dizer a mim, eu vejo a dor. Você vê a dor? Porque a dor, sinto a dor. Eu não vejo a dor. Então Deus é a mesma coisa. Se você disser assim, eu vejo a dor é amarela, a dor é azul. Porque para mim eu não vejo a dor. Se você vê a dor, parabéns que você está vendo a dor. Ah, você vê a dor, pois eu não vejo a dor, eu sinto a dor. Então que cor é a dor? Porque eu não conheço a dor. Você diz, eu conheço a dor. Qual é a dor da... Você vê a saudade? Mas você... Qual a cor? Qual a cor que você vê? Não, qual é a cor? Qual a cor você vê? Se você vê, não, a cor é vermelha. A saudade é azul. Então, Deus é a mesma coisa. Então, eu vejo Deus em Deus. Eu vejo Deus em você. Então, Deus é a mesma coisa, meu amor. Eu vejo Deus nas pessoas. Eu vejo Deus nas árvores. Eu vejo Deus no mar. Eu vejo Deus no universo. Em mim, pois é. Mas porque você é criatura dele, entendeu? Mas eu vejo. Mas eu vejo Deus nas pessoas. Você não vê a dor nas pessoas? Então, eu vejo Deus nas pessoas. Eu sinto Deus nas pessoas. Você não vê, você sente, entendeu? Pois é, mas a dor também pode ser fisiológica, né? Pode ser a mesma coisa. Então, pode ser filosofia também da dor, né? A saudade pode ser filosofia também. Pois é. Mas para você, então a dor também foi criada para que tenha um controle do ser humano. Então, para você. Então, assim, eu não discuto fé, eu não discuto Deus, porque Deus não precisa de defesa. Deus não precisa de defesa. O sol precisa de defesa para dizer que é sol. A minha dor eu preciso de gritar para dizer que é dor. Então, pronto. Mas ele criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Ele criou o bem. Olha, o Provérbios falou aqui assim, ó. Pois o Senhor criou, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Olha que coisa linda. Eu não estava nem aqui aberto. Foi bom você falar sobre isso. Olha, o Provérbio de Salomão falou assim, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Então, até o homem mau ele criou para o dia da calamidade, entendeu? Então, Deus é isso, Deus é luz, Deus é brilho, Deus é sol, Deus é amor, entendeu? Até isso ele fez. Você fez a pergunta e já estava aqui aberto, entendeu? Então, Deus fez, Deus é que faz isso. Paz do Senhor, Tiago. Então, estou aqui, não estou para provar quem é Deus, eu estou para dizer que eu sinto Deus. Estou para falar do Deus que é, do Deus que é de ontem, de hoje. Pois é, mas não faz sentido para você que não tem a fé que eu tenho, entendeu? Então, eu não vou provar algo. Faz sentido o sol não brilhar para você. Mas ele vai deixar de brilhar? Não vai, ele vai deixar de brilhar, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Pois é, Deus criou... Aí veio do pecado, né? Deus criou o homem com todas as características dele boas, mas veio o pecado. Então, quando entrou o pecado, né? Mas tem a graça do Senhor. Jesus veio para libertar o homem do pecado, para libertar você das drogas, libertar você da filosofia, entendeu? Que acha acima das verdades. Entendeu? Pois é, e jogou fora. Entendeu? Deus não criou o pecado. Quem criou o pecado foi o próprio homem quando errou. Então o pecado veio disso, veio de Adão. O pecado veio de Adão. Mas Jesus veio resgatar você do pecado. Jesus veio salvar.
O homem pecou e Jesus veio resgatar você. Agora isso é para quem crê, né, gente? Estou falando aqui para quem crê. Quem não crê, eu não tenho como, falei para você. Eu não tenho como fazer com que alguém acredite o que é. Eu tenho que ver a dor para acreditar a dor. Eu tenho que ver a saudade para acreditar que é saudade. Entendeu? Ele não criou o pecado. Deus não criou o pecado. Você entendeu? O homem pecou. Ele não criou o pecado. Ele deu ordem ao homem: não faça. Adão, não faça. Eva, não faça. Então eles pecaram. Mas ele chegou e resgatou o homem do pecado. Ele não criou o pecado. O pecado foi criado pelo homem. Pois é, o pecado só se arrepender-vos e crer no Evangelho, a Bíblia diz, arrepender-vos e crer. Agora, a salvação é pela fé, gente, é pela fé, não é pelas obras. Você pode falar aí o que você bem quiser falar, não vai mudar a minha fé, porque a minha fé é firmada numa rocha, é como falei para você. Tem como eu mudar o sol? Tem como eu dizer assim, sol, eu não creio que tu és sol, não. Sol, é mentira que tu existe, sol. O sol talvez vai até rir de mim, né? Sol até vai ter rir de mim. Sol não vai deixar de ser sol porque eu não acredito. Deus não vai deixar de ser Deus porque eu não acredito. Não adianta eu estar aqui. Não. Cada um crê no que queira crer. Entendeu? Cada um crê, mas é o que você acha. Mas a minha fé diz diferente. O que eu creio é diferente. Entendeu? Como eu falei para você agora. Me mostra a cor da dor. Me mostra onde é que é a dor. Que cor é a dor. Porque eu não sei qual é a cor da dor. Né? O sol eu vejo e a dor você vê? Porque eu não vejo a dor, eu sinto a dor. Então, Deus, eu sinto. Então, você não sente Ele, que seu Jesus pode chegar na tua vida e fazer com que você sinta, né? Mas não vou fazer você forçar, você crer. Porque a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra do Senhor. Então, se você não ouve, se você não crê, mas que Deus abençoe você assim mesmo. Muito obrigada por estar no meu canal. Se quiser continuar, pode continuar. Eu amo a todos, né? Porque Jesus disse assim, eu amo o pecador, mas aborreço o pecado, né? Então, ele aborrece o pecado, mas ama o pecador. Mesmo assim, sinta-se à vontade, viu? Fica aí, Deus abençoe. Siga meu canal, se inscreva. Deus abençoe você. Mas veio Adão e Eva e distorceu. Mas Jesus veio para resgatar, para mudar nas histórias, mudar, tirar você do monturo e transformar você, né, no homem de Deus. E para levar para o céu, né? Porque ele veio salvar, ele veio salvar e resgatar. Mas Jesus veio resgatar, resgatar e nos resgatou do pecado, do mundo e do pecado. Então, que Deus continue nos abençoando, nos dando paz, né, tranquilidade, e possamos entender, que como o provérbio falou assim, que o coração do homem faz planos, né, mas a resposta certa vem do Senhor. Tem que crer no seu Jesus Cristo, e crer no seu Jesus Cristo será salvo tu e tua casa, né, Jesus disse aqui. Então, creia. Certa vez alguém chegou para Jesus e disse assim, Jesus, né, como é que eu posso nascer de novo? Né? Como é que eu posso nascer? Eu teria que entrar dentro do ventre da minha mãe? Talvez seja uma pessoa incrédula assim, né? Mas é você, entendeu? Mas é como eu falei para você, é o que você crê. Eu gosto também de você. Isso não vai mudar a minha opinião. Eu não vou deixar de amar você. Quero que você siga aqui no meu canal, porque eu amo todos vocês. Gente, aqui eu tenho gente, olha. Eu tenho gente espírita, eu tenho gente da Ubanda, eu tenho gente evangélica, eu tenho gente católica, eu amo todos vocês. Cada um com suas fé, cada um com suas ideologias. Eu tenho homossexuais, eu tenho heterossexuais, eu tenho transexuais. Assim, eu tenho até os X, entendeu? Tudo bem, você não quer, glória a Deus, Deus abençoe você, né, Tiago? Então, assim, mas Deus deu livre-arbítrio ao homem, Deus deu livre-arbítrio ao homem. Nem isso Deus forçou para sermos salvos. Então fica aí no meu canal, se quiser me seguir, se quiser se inscrever, se quiser ser um membro, eu vou agradecer muito a você, entendeu? Ser muito a você, mas não vou deixar de falar, né? Vou deixar de falar do que eu creio, do que eu acredito, né? Do Jesus que salva, entendeu? Ele deu livre-arbítrio aos homens. Olha como ele amou os homens. Deu livre-arbítrio aos homens, entendeu? Pois é, mas a salvação não é para tudo, gente. A salvação é para quem crê. A salvação é para quem crê. Se você não crê, você não será salvo. Entendeu? Deus não vai fazer com que você seja salvo se você não quer. Salvação é para quem crê. Então, quem crê no seu Jesus Cristo será salvo, tu e tua casa. Se você não crê, será salvo. Né? De acordo com a Bíblia, de acordo com a salvação. Mas se você não crê, eu vi alguém dizendo por aí, eu quero ir para o inferno, eu não quero ir para o céu. Disseram que alguém falou aí, né? Aí eu digo assim, mas ele tem livre-arbítrio de dizer, Deus deu livre-arbítrio. Sabe o livre-arbítrio que você não tem? Não tem? É aquele de você dizer, eu não quero morrer. Eu não quero. Mas se você quiser, assim, eu não quero morrer, não quero morrer.
Mas a morte, ela vai ser certa. Tu conhece a cor da morte? Ah, a cor da morte tu conhece a cor da morte? E ela não existe, ela não é certa? Então é a mesma coisa. Você pode até morrer fora do tempo, você pode até se matar, você pode até morrer. Né? Eu posso até comer um alimento que vai me matar, me jogar no mar, eu posso até me matar. Agora, se a hora. Eu tenho que saber uma coisa, que a morte é certa. Pois é, os anjos podiam. Não, os anjos não tinham livre-arbítrio. Estou falando do ser humano. Deus deu livre-arbítrio ao ser humano. Porque os anjos eram ordenados pelo Senhor, por Deus. Né? Então, pronto, mas nós temos livre-arbítrio. É tanto que o diabo, quando ele se rebelou, ele foi expulso. Ele foi expulso, né? O diabo era um anjo de luz, segundo a Bíblia, e ele foi expulso. Então, como é? Luxúria, né? Deus abençoe você, né? Com a sua luxúria. Continua aqui no meu canal, Deus abençoe você. Eu não vou discutir com você sobre... Ele se revoltou, mas ele não tinha livre-arbítrio mesmo, não. Deus deu, estou falando do homem. Deus deu o livre-arbítrio ao homem, né? Olha que coisa mais linda. Deus deu muito mais a gente do que aos anjos, né? Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, que possamos... A gente é salvo pela fé. É salvo, quiser ser salvo. Se quiser viver, você vive. Se quiser até morrer, se quiser, você morre. Olha que coisa linda. Você só não tem autoridade sobre a vida. Dizer assim, eu quero viver e vou viver. Entendeu? Mas sobre até a morte você tem. Né? Você pode morrer se você quiser. Você pode morrer se você quiser. A vida não. A vida quem dá é Deus. A morte também ele dá. Mas até ele deu um arbítrio ao homem. Quer tirar a tua vida, né? Então, isso é o Deus que eu sirvo. Mas ele hoje está dando vida a você. Ele é Deus da vida, Deus da paz, que você possa viver muitos anos na terra. Né? Que Deus abençoe vocês com o beijo do céu. Mas é como eu falei para você, luxúria, né? Aí é o que você acredita. Entendeu? O que você acredita. Entendeu? Os anjos não tinham livre-arbítrio. Não, ele não se revoltou. Ele apenas começou a fazer anjos para si e foi expulso. Ele não tinha, eu estou falando do ser humano, estou falando de anjo, não tinha livre-arbítrio, não. Estou falando do ser humano. Deus deu a nós, deu livre-arbítrio a nós. Até de você crer ou não nele. Olha que coisa linda, porque ele podia forçar você a crer nele, né? Eu vou fazer com que a luxúria creia em mim. Não. Ele não precisa disso, não. Até para ele existir. Então, Deus não precisa de justificativa. Como eu falei, o sol precisa justificar para brilhar. A dor precisa justificar. Olha, Tânia, eu vou chegar, viu? E vou... Não precisa. A dor chega a qualquer momento, qualquer hora. Então, Deus é a mesma coisa, gente. Deus não se vê, Deus se sente. Deus se sente. Agora sim, como eu falei para você, e é pela fé. E minha fé aqui, eu não imponho a fé a ninguém. A fé é um livre-arbítrio. Eu amo todos vocês que creem em Deus, o que não crê em Deus, o ateu. Entendeu? Então aqui eu não faço diferença. Eu amo todos vocês em Cristo Jesus. Porque esse Deus aqui eu sirvo. Mas não vai mudar, meu filho, tudo bem, não vai mudar a minha concepção, não vai mudar a concepção de quem crê. Eu gosto também de você. E eu espero que você continue gostando de mim, viu? Gostando de mim. Porque isso independe. A gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Porque se você não crê, como é que você vai chegar a lugar nenhum? Você vai ficar só debatendo. Eu falo aqui, você fala aí, tu entendeu? Então a gente não chega a lugar nenhum. Então, quanto à sua fé e quanto à minha fé, eu não discuto, né? Eu falo do que eu creio, e você pode falar do que você crê, entendeu? Então, eu vou sempre amar você, sempre porque Jesus mandou amar todos. Olha, ame a todos, independente de qualquer coisa. Eu não posso odiar alguém que não tem a minha fé, né? Então, aí eu vou de acordo, eu vou contra a Bíblia, precisa amar a todos, né? Jesus chegava... Eu já tenho fé em Deus. Glória a Deus, que você tem fé em Deus. Entendeu? Mas se sua fé está morta, Deus pode ressuscitar a tua fé. Deus pode ressuscitar a tua fé. Tu sabia? Que Deus é o Deus que ressuscita a fé. Jesus chegava em certa ocasião e via pessoas como você assim, que não cria mais. Olha, Deus, eu não creio mais em nada. Mesmo assim, Deus te ama. Mesmo assim, Deus te entende. Mesmo assim, Deus não te condena. Mesmo assim, Ele te ama. Você pode chegar. Quantas vezes a pessoa assim, às vezes xinga, né? Jesus na cruz, ele foi xingado, ele foi maltratado. Sabe o que foi que ele disse? Luxúria. Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Olha que coisa linda, né? Então, mesmo que você diz, eu perdi a fé, mas mesmo que você perca a fé, Deus é o Deus que renova a fé, renova a esperança, né? Deus é o Deus. Quem sabe que nesta mãe está tendo encontro com você, com a sua alma.
Mesmo que você esteja falando, e só uma dizendo, não, você tem um Deus que lhe ama, né? Não é Zaqueu, mas é porque às vezes a gente tem que ter, né? Quem sabe, Deus, para que Deus resgate uma alma, né? A gente é capaz de qualquer, né? Assim, não é capaz, né? Para que a alma seja resgatada. Olha o que ele falou, já tive essa fé. Então o Senhor Jesus pode chegar na vida, o Espírito Santo aqui trabalha, pode chegar na sua vida, então, e transformar seu coração. Às vezes, e eu não tenho muita fé, não tenho muita paciência, não, mas é a paciência de Jesus, né? É a paz de Jesus Cristo, que às vezes ele não dá para resgatarmos uma alma. Então, luxúria, né? Olha o nome, luxúria, né? Mas mesmo assim, eu vou amar você, vou orar por você. E quem sabe você vai chegar um dia que vai dizer assim, olha, minha fé reviveu, né? Minha fé foi revivida e você vai ser um grande homem de Deus, um grande pessoa na mão do Senhor. Você vai chegar. Paulo também era assim. Ele fala do homem chamado Paulo de Tarso, que ele perseguia os cristãos, ele batia nos cristãos, né? Ele matava os cristãos. Chegou um momento na vida dele que o Senhor teve um encontro com ele, né? Quem sabe que hoje não é o dia do Senhor ter encontro com você, o dia da oportunidade de ele ter com você. Hoje ele diz assim, olha, hoje a luz de Jesus vai entrar assim no teu coração. E quando essa luz chega, ela muda a história. Não, você não me desrespeitou, não. Não, te respeitou, não. Entendeu? Eu não desrespeito. E vou continuar amando sempre você. Entendeu? Eu não tenho ira. Claro que não. Eu vou orar. Hoje que eu vou orar mais por você. E eu vou dizer um negócio a você, viu, Zaqueu? Que a Bíblia diz assim. Jesus veio para os doentes. Ele não veio para os bons. Ele veio para os doentes, veio para os cansados, veio para os revoltados, veio para aqueles que não têm mais esperança. Ele não veio para os bons. Ele veio para mim, veio para você, Zaqueu, né? Então ele veio para os doentes, ele veio para os que não acreditam nele. Ele veio para os derrotados, entendeu? Ele veio para aqueles que não tinham paz. Ele disse, eu vim para aqueles doentes, né? Aqueles que perdeu a esperança, aquele que disse, eu estou acabado. Jesus veio para essas pessoas. Então, sabe quem entra no coração? É o Espírito Santo de Deus que está entrando na vida agora de luxúria. Né? Diz, ó, luxúria, tu sabia que eu posso mudar o teu nome? Deus disse, Jacó, tu não vai ter esse nome mais não. Teu nome vai ser outro, eu vou te dar outro nome. Entendeu? Então, Deus chega até para mudar o nome. Deus é Deus que muda nome, gente. Eu conheço pessoas muito piores, conheci pessoas bem piores, né? Conheci pessoas que maltratavam, rasgavam Bíblias e viraram um homem de Deus, viraram um homem de Deus transformado. Então Deus transformou a Saulo, né? Saulo de Tarso, em Paulo. Aí Paulo depois foi perseguido, né? Paulo disse, eu fui perseguido porque ele perseguia. Então, olha que coisa linda, entendeu? Mas quer dizer, a luxúria é um estudioso, né? Ele estuda a Bíblia, ele estuda a filosofia, que Deus o abençoe e chegue na vida dele com a fé, né? Bom dia, Esdra. Chegue na vida dele com a fé, porque só quem faz isso é a fé. Pois é, mas ele veio para cumprir a lei e Jesus cumpriu a lei, entendeu? Mas mesmo ele cumprindo a lei, chegou um momento que ele disse assim, que a lei não sobrepunha ao que ele veio fazer na terra. Somente no sábado. Quando ele chegou a curar no sábado, alguém ignorou. Jesus, tu está curando no sábado? Aí ele disse o quê? Amém, amém. Aí ele disse o quê? Eu sou o Senhor do sábado, eu sou maior do que o sábado. Entendeu? Então, mesmo ele vindo cumprir a lei, o que ele veio fazer aqui na terra, ele sobrepunha algumas coisas da lei, né? Algumas coisas da lei. Então, não é que ele veio revogar, ele veio cumprir a lei. Mas tinha coisa que ele dizia o quê? Não, o sábado. Ele podia curar no sábado não fazia nada. E ele chegou naquele momento e ele chegou e curou no sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Então, luxúria, que Deus pode... Eu vou te chamar teu nome de bênção, viu? E quem vai mudar teu nome sou eu. Ô bênção, não importa se você gosta, se você não gosta. Vou chamar você de bênção. Ô bênção, porque seu nome luxúria não está soando muito bem aos meus ouvidos. Mesmo que você queira, mas é o meu nome. Mas eu vou chamar você de bênção. Ô bênção. Que o Espírito Santo de Jesus Cristo entre na tua vida nesta manhã. Você é inteligente, você conhece de Bíblia, você conhece de filosofia, entendeu? Que Deus abençoe você. Continue assim, pesquisando, lendo. Porque a própria Bíblia diz assim, errar e não conhecer as Escrituras, né? A gente erra quando a gente não conhece as Escrituras, mas é mais... Então, conheça mais, leia mais. Mas eu vou pedir uma coisa a você, eu vou orar por você, para que o Espírito Santo do Senhor entre na tua vida. Então, quando ele vai entrar na tua vida, vai mudar tudo isso, vai mudar toda a história, vai mudar. Você vai chegar, vai ser igual a Saulo de Tarso. Pai do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe você. São Paulo, Deus abençoe São Paulo. Como é que tá? Diz que é muita chuva, né? Aí o Nordeste invejou, aí começou a chover aqui também. Entendeu?
Então, Deus é o Deus que muda história, muda nome, né? Amo, diz assim, olha, gente, o nosso dever é buscar as almas, é resgatar as almas, é brigar pelas almas, entendeu? Então, buscar, porque o trabalho do inimigo é esse, né? É deixar você acabar, deixar você sem acreditar, deixar você... Quantas vezes... Às vezes até nós que cremos na palavra, que cremos em Deus, pois aqui começou a chover, começou a invejar São Paulo. Mas está muito quente, quer dizer, aqui cremos, às vezes a gente tem aflição, né? A gente tem assim, interrogações, né? Deus por quê? Né? Deus por que isso? Deus por que aquilo? Aí Deus já diz assim, diz a mim, diz assim a você, né? A gente começa a ver pela palavra quem é o nosso Deus. Mas tudo é por fé, viu? Tudo é por fé, não é? Amém. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, tudo é por fé. Né? A salvação é pela fé, né? Tudo é por fé, tudo é pela graça. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Muito feliz por você. Eu vou chamar você de bênção, viu, bênção? Estou feliz por você. Deus continua abençoando você com bênção do céu. Que esse Deus que você não crê, mas te ama. Olha que coisa linda. Um Deus que você não crê, mas te ama. Ama, que mandou o filho dele para morrer por você. Um Deus que cuida de você. Um Deus bênção que te livra de acidente. Um Deus que vai no teu coração. Um Deus que conhece a tua saúde. Um Deus que cuida da tua saúde. Um Deus que está dizendo assim, bênção. Se tu soubesse o que eu tenho para ti, paz do Senhor Jesus Cristo, Ricardo Peixoto. Se tu soubesse o que eu tenho para ti, né? Então Deus tem coisa grande na tua vida. Deus tem planos na tua vida, planos grandes, plano de paz, né? O provérbio diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Teu coração pode estar fazendo plano, eu não creio. Aí Deus diz, eu tenho uma resposta para ti. Então receba o meu abraço, bênção, receba o meu abraço, receba o amor de Jesus Cristo através de mim. Então, nesta manhã, o Senhor Jesus está te abraçando, né? Dizendo, eu te amo, mesmo que você não crê em mim. Mas tem alguém dentro de você. O Espírito Santo de Deus está dizendo assim no seu coração. Bênção, eu nasci, eu te amo acima de qualquer coisa. Mesmo que Jesus estava na cruz sofrendo, né? Sendo açoitado, apanhando, e ele dizendo assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, assim, quem sou eu, né? Quem sou eu? Às vezes a gente quer se revoltar, né? Quando alguém diz, eu não creio em Deus. Mas aí o próprio Deus diz assim, você não precisa justificar, porque isto é pela fé. Isto é pela fé. E quem faz sou eu. O Espírito Santo aqui entra, o Espírito Santo aqui muda história, muda nome. Conheço pessoas bem piores. Aí vou pela Bíblia, apóstolo Paulo. Né? Era um homem que... Pois é, a fé é o fundamento das coisas que não se vê, né? Nem se espera. Então eu não posso dizer a alguém assim, creia em Deus, porque eu creio. Não. Porque é a fé que habita em mim, é a fé que está em mim, né? Então, é esta fé que testifica, né, que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Certa vez os discípulos estavam com Jesus, ele nem sabia quem era Jesus, porque eles disseram bem assim, que é este que até o mar e o vento lhe obedece? Eles não sabiam com que eles estavam, Hebreus 11:1, né? Pois é, assim, a fé é o fundamento das coisas que não se esperam, né? E escolha das coisas que não se vê. Que se esperam, mas não se vê. Você espera, mas você não está vendo. Que se espera. Então, o que acontece? Jesus estava no bar com os discípulos e certa vez os discípulos, Jesus mandou o mar se acalmar e o vento se calar. Então, os discípulos não sabiam nem quem era Jesus. Muito obrigada, Taurinho. Deus, ele sabia que às vezes você está com ele, não sabe quem é ele. Entendeu, benção? Talvez você esteja com ele. Quem é este? Os discípulos desconheciam. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Estava andando com Jesus, mas não sabia que era Jesus. Né? Aí ele disse, quem é este? Aí depois que ele veio perceber que era Jesus, né? Que Jesus era o Filho de Deus. Depois lá atrás, ele disse, não. Jesus perguntou, quem diz os homens quem eu sou? Quem diz os homens que eu sou? Aí um diz que tu é Elias, outro diz que tu é um profeta, né? Mas quem vós dizeis quem eu sou? Ele disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, tem um momento que você vai perguntar, quem é este, né? Quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Então, eles não sabiam quem era, eles estavam fazendo interrogação. E lá na frente, Jesus diz assim, quem dizer os homens que eu sou? Eu sou quem que eu sou? Aí os discípulos disseram bem assim, pois é porque eu chego na fé, né, gente? Quem dizer os homens que eu sou? Aí ele diz assim, um diz tu é Elias, outro diz tu é profeta. Então alguém pode dizer assim, Deus não existe, Deus não existe, Deus é isso, Deus é aquilo, né? Aí, mas eu quero saber o que é que você diz que eu sou.
O que, é que você disse? E vocês dizem o quê? Ah, tu és o Deus, o Cristo, filho do Deus vivo. Então, o que importa é que nós, né? Quem é seu Deus? Deus é Deus que fez os céus, fez a terra, criou o mar. Então, vai chegar um momento que a bênção aí, né? Ele vai saber quem é o Jesus, né? Jesus vai se apresentar a ele. Saulo de Tarso estava no caminho, né? Estava no caminho lá para perseguir os cristãos. Aí Jesus parou ele, porque Deus para você, viu? Deus nos para. Vai vir uma luz tão forte que você não vai resistir. A luz vai resplandecer que você não vai resistir. E quando essa luz chegar, você vai cair por terra. Aí vai dizer, quem é este? O que é que eu faço, né?